Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, e o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sábado. O Evangelho nos traz uma mensagem de conclusão. Jesus já confirmou a vocação de Pedro na tríplice pergunta sobre o amor, perguntando se Pedro o amava, dando a ele a missão de apacentar o rebanho, apacentar as ovelhas. Assim, Pedro foi escolhido para uma missão: ser o líder dos apóstolos. É o primeiro Papa, que faz as vezes de Cristo. Podemos dizer que a cada um Deus dá um chamado pessoal, um chamado diferente dos demais. A Pedro, Jesus chama: vem, segue-me, e vai repetir esse chamado a João, a Tiago, a todos os discípulos. Jesus continua a chamar para a igreja. Essa vocação comum a ser discípulo de Jesus tem uma dimensão particular, pessoal, que cada um pode seguir um caminho, cada um pode evangelizar uma comunidade ou um grupo dentro da mesma comunidade. Na igreja tem lugar para todos. Então devemos buscar conhecer a nossa missão, conhecer o chamado de Deus, conhecer a nossa vocação. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir que Jesus continue revelando a nossa vocação específica, mas que Ele nos capacite para vivê-la com perfeição. Qual é a sua missão, a sua vocação? De que modo você está vivendo a vocação a qual Deus te chama? Tenha paciência com a sua missão. Não desista da sua missão. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo o tempo pascal. E ao longo desse tempo, se iniciou com a vigília da ressurreição do Senhor, nós estamos vivendo este mistério da nossa esperança, da nossa alegria, e o tempo da Páscoa é dado para que a igreja possa ressuscitar em Cristo e viver com Ele na glória a qual Ele nos reserva. Queridos irmãos e irmãs, amanhã, dia de domingo, e nós vamos comemorar a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, dom maior que nos foi dado pelo amor do próprio Cristo. Jesus sobe ao Pai e do alto ele envia o Espírito Santo sobre a igreja. Nós devemos preparar o nosso coração para a solenidade de Pentecostes. Devemos preparar o nosso coração para a festa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem sobre os apóstolos. A igreja é apostólica e é ungida pelo Espírito, revestida pela força do alto. Queridos irmãos e irmãs, nós somos homens fracos, pecadores. No entanto, o Espírito Santo é a nossa força.
É Ele o dom maior, é o Espírito Santo a alma da Igreja. Que possamos permitir que o Espírito Santo renove em nós, ao aproximar da festa de Pentecostes, o fogo do nosso amor, que Ele nos ilumine para que possamos seguir o chamado específico que Cristo nos faz. O Espírito Santo, ele é o doador de vocações. É ele que vai te dar os dons, os carismas necessários para a sua missão e para a sua vocação. O Espírito vem sobre os apóstolos que estão unidos no cenáculo com Maria. Nossa Senhora, revestida pelo Espírito Santo, é o modelo da Igreja, porque Nossa Senhora não tem mancha de pecado. E ela é totalmente revestida pelo Espírito Santo de Deus. Que a Igreja ela seja carismática, que a Igreja seja um contínuo Pentecostes e que Nossa Senhora seja o modelo da nossa fé, do nosso discipulado, da nossa paróquia, da nossa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.